Prezadas e prezados espectadores, boa tarde. O Centro Acadêmico 11 de Fevereiro tem o prazer de contar com a presença de todos em mais uma atividade do 15º Congresso Direito UFSC. Para proferir a palestra intitulada Limites do Planejamento Sucessório, convidamos e agradecemos a palestra do professor Dr. Flávio Tartucci. O professor Flávio Tartucci possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, é mestre em Direito Civil Comparado e especialista em Direito Contratual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e doutor em Direito Civil também pela USP, além de ser, desde maio de 2019, pós-doutorando em Direito Civil pela referida instituição. É professor titular permanente e coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Escola Paulista e diretor e professor visitante em cursos de pós-graduação Lato Sensu em todo o país. É presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBDCont, e Instituto Brasileiro de Direito de Família em São Paulo, IBDFAM-SP. Atua como advogado, consultor jurídico, parecerista e árbitro. Apresentado o palestrante, passo agora a palavra ao Dr. Flávio Tartucci. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje, nesse dia 5 de março de 2021, estou de volta para mais um Congresso Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, que, como está escrito aqui, é o maior congresso gratuito do Brasil. É uma grande honra. E eu conversava com a Isadora e também com o Thiago e perguntava para eles quantas vezes eu já tinha participado desse evento. Sou um dos veteranos, né? Não sei se é a minha quinta ou sexta vez. E lembrava também com eles que a última vez que falei nesse evento foi no belo auditório de vocês. Nesse auditório, sim, eu já falei também outras vezes em eventos da OAB. E foi na abertura com o grande jurista, o professor, que é uma referência para mim, professor Fernando Noronha, né, uma referência em obrigações. E na oportunidade eu também tive a honra de dividir a mesa contra o grande civilista, que para mim é uma referência também, eu cito nos meus trabalhos, inclusive no meu livro de responsabilidade civil ele está citado, que é o professor Guilherme Reinig, né, que fez o seu doutorado na Universidade de São Paulo, a mesma faculdade onde eu estudei a minha graduação, segunda apresentação, também o meu doutorado, onde faço meu pós-doutorado. Então, é minha alma mater, né, a Faculdade de Direito da USP, né, e é também a alma mater do professor Guilherme. Então, mandem um abraço para ele, um abraço saudoso também de Floripa, né, de poder ir lá no Mercadão, né, tomar lá uma cachaçinha no Mercadão, comer uma porção de pastel, de camarão. Que saudade, meus caros, que saudade daquela nossa realidade, a realidade A, como diz o professor Simão, que acabou em março do ano passado, né? E nós vivemos ainda a realidade B, na própria afirmação do professor José Fernando Simão, né? Ele que criou as realidades dentro dos tempos da pandemia. Vivemos a realidade B, que é a realidade da pandemia, né? Que está durando bastante, está sendo muito dolorida, muito dolorosa para todos nós, e realmente é o maior desafio para a minha geração e para a geração de vocês, né? Eu espero que vocês possam ver o mundo como ele era antes, porque eu não sei se eu já, indo para os 50 anos, se eu vou ter essa condição, né? E não pensem que eu sou um pessimista, né? Na verdade, eu acabo sendo um realista, porque quando começou essa crise, eu já dizia lá atrás que ela ia durar, que não era uma crise de poucos meses. E agora, infelizmente, eu sei de todos os problemas que vocês estão passando aí no estado, né? Eu mesmo não estou na cidade de São Paulo, eu vim aqui para uma outra cidade, no litoral, onde eu tenho uma casa, para realmente sair da grande cidade, porque sei que teremos tempos muito complicados por lá, né? E não dá para ser, nós que lidamos com direito, senhoras e senhores, não dá para a gente ser, como que eu vou dizer, negacionista, né? Eu lido com direito civil todos os dias da minha semana, né? Então, de segunda a segunda, eu atuo na prática com arbitragem, como foi feita a minha apresentação, né? Com arbitragem, com pareceres jurídicos. Aliás, aqui na minha tela está um parecer jurídico para eu rever, né? Com atendimentos, isso desde a parte geral do Código até o direito das sucessões, e a verdade é que o direito privado ele mudou totalmente com a pandemia, né? Além de novas leis que surgiram, nós temos novas demandas,
novas realidades, né? E eu mesmo estou dizendo aqui para vocês, eu nunca pensava em ter aqui essa casa que eu tenho, onde eu tenho, né, dentro de um condomínio, nunca pensei, sempre gostei de grandes cidades, eu sou um cara do interior de Minas, lá de Passos, no sul de Minas, meu sonho sempre foi morar em São Paulo, né? E agora eu voltei para as minhas origens, para a natureza, né, para um lugar aqui meio bucólico, né? Não sei se vocês se lembram das aulas de literatura, eu fiz do arcadismo famoso Fugere Urbem, né? Nunca imaginei que ia ter esse tipo de conduta e para ficar esses dias, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não está fácil e mesmo para mim é difícil ficar em São Paulo, né, vendo assim a tristeza das pessoas, as dificuldades, né? E realmente não está fácil. Mas de qualquer maneira nós teremos um desafio de reconstrução. Nós temos um desafio de reconstrução, não só de Florianópolis, de São Paulo, do estado de Santa Catarina, do estado de São Paulo, do país, do mundo. Nós temos uma necessidade de uma reconstrução, né? Porque a gente vai precisar reconstruir o mundo. E nesse contexto, nós devemos estar preparados para efetivar essa reconstrução, que não vai ser fácil. E essa reconstrução, por óbvio, passa pelo tema do direito das sucessões. Naquilo que eu disse para vocês de novas demandas, de novas realidades, os senhores vejam que no Brasil, até pouco tempo, na tal realidade A, né, segundo o professor Zé Fernando Simão, que terminou em março de 2020, ano passado, as pessoas não tinham o costume de elaborar muitos testamentos. Não era costume fazer testamento, e a sucessão era, sobretudo, baseada na sucessão legítima, na ordem de vocação hereditária, que está no artigo 1829 do Código Civil. Mas por conta da pandemia e dessa nossa realidade, né, em que a morte passou a nos permear, né, isso para todas as idades, né, a gente não tinha essa sensação de morte, e o brasileiro nunca teve o costume de fazer testamento, porque ele não gosta de falar da morte, né? O que aconteceu é que os brasileiros começaram a fazer mais testamentos, especialmente aqueles que têm melhor condição econômica, né? Passaram a fazer mais testamentos no Brasil. Eu publiquei um texto na minha coluna do Migalhas, em novembro de 2020, chamado Testamento e Pandemia, né? Testamentos e Pandemia. E eu mostro nesse meu texto, lá no Migalhas, tem uma coluna chamada Família e Sucessões, eu mostro lá no meu texto o aumento expressivo no número de testamentos no Brasil. Então, por exemplo, no estado do Amazonas, né, os senhores sabem toda a crise que o estado do Amazonas passou, tanto na primeira onda da pandemia, quanto agora está passando, é uma crise profunda. Houve um aumento no número de elaboração de testamentos em 1000% ano passado. Isso mesmo, 1000%. Né? Isso aconteceu em todo o Brasil. Em todo o Brasil, houve um aumento na elaboração de testamentos. Eu mesmo, aqui onde estou, recentemente fiz um parecer a respeito de um caso de uma cliente de idade bem avançada, que fazia um testamento e já juntava, e meu parecer era nesse sentido, já juntava ao testamento, já queria apresentar junto com o testamento, já ter isso guardado, né? 3 laudos, e esses laudos foram apresentados para o tabelião, e depois o meu parecer foi elaborado nesse contexto, 3 laudos dizendo que ela estava em plenas condições de sanidade mental, mesmo com a idade avançada, né? E de que aquela disposição era, de fato, a sua última disposição de vontade. Aliás, esse tipo de testamento, com esses 3 laudos, ele tornou-se comum. E existe julgado do STJ, aliás, exatamente nesse caso, né, em que foram elaborados 3 laudos, né, um laudo feito pelo médico clínico, né, o médico que acompanha quem está fazendo testamento, testadora, um outro laudo feito por um psicólogo, que também, ou psiquiatra, né, pensando em um laudo médico, que também acompanha a testadora, né, o psiquiatra da testadora, do testador, ou o psicólogo do testador ou da testadora, e um terceiro laudo feito por um médico famosíssimo, né, geralmente um dos médicos,
claro, falando aqui de direito das sucessões dos ricos, né? Que daqui a pouco eu vou fazer uma nota sobre isso. É um outro laudo feito por um médico famoso, né, confirmando também, depois de uma consulta, que quem fez o testamento estava em plenas condições de expressar sua última vontade. Então, vejam que o testamento é a forma mais tradicional e conhecida de elaboração ou de efetivação do planejamento sucessório. Porque, na verdade, o planejamento sucessório, na definição doutrinária, citando aí os queridos amigos Pablo Stolze, Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, e também a professora Daniele Chaves Teixeira, que tem um livro muito bom sobre planejamento sucessório, está aqui atrás de mim, e um outro livro também que eu tenho a honra de participar, né, uma obra em 2 tomos, são livros, na verdade, chamados Arquitetura do Planejamento Sucessório. Aliás, eu recomendo, me parece que esses 2 são obras coletivas, são os livros mais indicados para quem queira aprofundar o assunto. Repito o nome, Arquitetura do Planejamento Sucessório, 2 tomos, coordenação da professora Daniele Chaves Teixeira, do Rio de Janeiro, né? Então, esses autores vão dizer que o planejamento sucessório nada mais é do que um conjunto de atos ou negócios planejados em vida pela família, ou por uma pessoa, ou por um grupo familiar, né, para otimizar a divisão patrimonial depois da morte de alguém. Então, essa é a ideia. Então, temos, por óbvio, mecanismos de planejamento sucessório que são mecanismos tradicionais e temos mecanismos de planejamento sucessório que são mecanismos tidos como contemporâneos ou avançados, né? Como mecanismos tradicionais, eu já citei para vocês aqui o testamento, né? Posso citar também a doação, muito comum no Brasil fazer doação com reserva de usufruto, né? E posso citar também a escolha do regime de bens do casamento, porque no Brasil, a escolha do regime de bens de casamento vai influenciar na sucessão, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Como mecanismos contemporâneos, nós temos o trust, que no Brasil não é possível, porque o trust acaba trazendo uma estrutura não regulamentada. O trust é um negócio jurídico fiduciário com 3 pessoas envolvidas, né? E que carece de uma regulamentação, porque há possibilidade de fraudes, há quem diga que há uma afronta ao artigo 426 do Código Civil, que eu vi a palestra do querido amigo professor Rolfo Madaleno, né, que comentou aqui da Pacta Corvina, né, e, aliás, a minha posição é totalmente contrária à posição dele, eu vou mencionar isso para vocês daqui a pouco, né, e isso, na verdade, não retira a minha admiração, né. Para mim, o professor Rolfo Madaleno é um dos grandes juristas brasileiros, um grande criador e defensor de teses, mas nós temos uma discordância, né? E temos também, além do trust, essa afronta suposta ao artigo 426 do Código Civil, a constituição de holdings familiares, né? De conjuntos societários, ou às vezes até uma pessoa jurídica só. E, na verdade, o que se tem na holding é uma pessoa jurídica que controla outras pessoas jurídicas, né? Uma holding familiar, né, com o intuito de fazer a divisão patrimonial de alguém depois que essa pessoa faleceu. Eu também acho que se a função da holding é essa divisão, me parece que só essa divisão depois que a pessoa morreu, me parece que, mais uma vez, há uma afronta ao artigo, com devido respeito a quem pensa de forma contrária, uma afronta ao artigo 426 do Código Civil, que vocês tiveram aqui com o professor Rolf, né? A violação da Pacta Corvina não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva, né? Eu vi um trecho no Instagram do professor Rolf, né? E já vi essa palestra dele, eu sei, e até concordo com ele que talvez o artigo 426 do Código Civil não se justifique mais, mas a verdade é que ele é direito posto, é norma jurídica, é lei, está no Código Civil. Aliás, é considerado norma de ordem pública, norma cogente, que como tal não pode ser afastada por exercício da autonomia privada, por exercício da vontade individual. Então, há um grande problema, né, de se ignorar pura e simplesmente o artigo 426 do Código, porque é uma norma em vigor, né? Esse, na verdade, é o segundo filtro, né? Eu, no texto que está no livro Arquitetura do Planejamento Sucessório,
E também no volume 6 da minha coleção de Direito Civil, esse tema não está no Manual de Direito Civil, o volume está no volume 6 aqui, estou passando o dedinho da coleção, né? Eu trato desse assunto, eu gosto sempre de mostrar, e é sobre isso que eu vou tratar com vocês, que existem 2 regras de ouro do planejamento sucessório. 2 regras de ouro. Agora, aquela nota que eu fiz, saibam e tenham certeza disso. Quem faz planejamento sucessório, geralmente faz porque tem bens. E tem bens em condição, geralmente, considerável. Tem um patrimônio vultoso, tem um patrimônio considerável, né? Lembrando que a grande maioria da população brasileira não debate sucessão justamente pela ausência de bens para deixar, né? Então, se perguntar, por que não se faz muito testamento no Brasil? Bom, entre outras coisas, porque as pessoas não têm o que testar, né? Ao passo que esses temas que nós trabalhamos, a minha fala do professor Rolfo Madaleno, estão relacionados, esses temas, ao que nós chamamos de direito das sucessões dos ricos, ou até dos muito ricos. E não tenham dúvida disso. Infelizmente, a pandemia vai agravar ainda o problema de diferenças que nós temos no Brasil, né? Porque nós pensamos que, isso é verdade até, que a grande maioria, mas não todos, estão tendo prejuízos enormes com a pandemia, né? Mas tem gente que não. Tem gente, aliás, que está tendo ganhos com a pandemia, está tendo vantagens com a pandemia em determinados setores, tá? A gente está ganhando mais dinheiro com a pandemia, né? Até pegando um exemplo, né, e aqui eu não estou condenando, não há nenhum problema em você ter um lucro, né, desde que isso, muitas vezes isso é tido como pecado, né, que até pela nossa formação a gente tem isso como pecado, mas pegando um exemplo aí, as vinícolas no Brasil, as lojas de vinho no Brasil, estão tendo lucros absurdos. Também porque as pessoas estão bebendo mais, mas as pessoas deixaram de viajar para fora para comprar vinho. E deixaram, obviamente, de comprar os vinhos estrangeiros, muitas vezes, e aí passaram a comprar vinhos nacionais, né? Esse é só um exemplo, né, para vocês realmente visualizarem que não são todos aqueles que estão tendo prejuízo com a pandemia. As empresas de agronegócio no Brasil estão tendo lucros absurdos, inclusive porque o dólar está muito alto, né? E nós temos falta, muitas vezes, de materiais e até alimentos no Brasil. Vou dizer uma coisa para vocês, meu manual de consumidor está na gráfica, já faz um tempo, e ele ainda não saiu da gráfica porque não tem papelão no mercado para fazer o livro. Porque os produtores de papelão preferiram vender o papelão para fora. Em alguns locais, eu não sei se é a realidade aí de vocês, faltam materiais de construção. E aí os senhores imaginem as obras, né, pensando em uma outra repercussão jurídica, já que o artigo 625 do Código Civil prevê que o empreiteiro pode suspender a obra se houver uma força maior. Esse é outro impacto da pandemia. Mas voltando, pessoal, o que eu estava dizendo, esses mecanismos de planejamento sucessório, o próprio trust, a holding familiar, né, são geralmente aplicados para famílias que têm uma condição econômica altíssima, né? Altíssima. E cuidado, eu sigo a mesma linha do professor Maurício Bunazar, do professor Zé Fernando Simão, não confundam planejamento sucessório com aquela ideia de blindagem patrimonial, né? Até porque muitas vezes essa ideia de blindagem patrimonial, e não existe blindagem perfeita, porque sempre vai ter um tiro de fuzil ou de bazuca para furar essa blindagem ou para arrebentar essa blindagem. Muitas vezes os mecanismos de blindagem patrimonial são realizados para fins de fraude. E pelo contrário, né? O planejamento sucessório ele é feito para não ter fraude. O planejamento sucessório ele é feito para que os atos sejam válidos no sentido de serem lícitos, plenamente lícitos, né? Eu não posso pensar que o planejamento sucessório vai ser efetivado com o intuito de causar fraude a credores, fraude à execução, com o intuito de praticar
simulações, que são atos nulos, né? E, aliás, eu lembro, quando se tem simulação, o ato é nulo, né? Não há verdade no negócio jurídico, na aparência há um negócio, na essência outro, ou na aparência há um negócio, na essência não há nada, né? Não se pode admitir, além da simulação, na simulação o ato é nulo, na fraude contra credores o ato é anulável, então você faz o planejamento sucessório para prejudicar credores já existentes, e se você faz um ato de planejamento sucessório para prejudicar a execução já proposta, aí o ato é ineficaz por força do Código de Processo Civil, né, artigos 790, 792 e seguintes. Então, não confundam o planejamento sucessório com essa ideia de blindagem, de praticar malandro. Tem muita gente vendendo planejamento sucessório por aí, assim, mas não é disso que se trata, né? Não é disso que eu venho falar aqui para vocês. Aliás, eu quero dizer que eu sou, geralmente, a pessoa que é contratada, sobretudo em pareceres, para dizer que não pode. Não pode. E eu vou citar 2 exemplos para vocês de casos que eu já tive. Um foi um caso em que um homem muito rico, ele tinha um filho e achava que o filho dele não tinha condições de... Acabou fazendo. Ele realizou, durante a vida, doações sucessivas. Primeiro, ele constituiu uma fundação, né, com o nome dele, ia realizando doações sucessivas, esvaziando o patrimônio, mas sempre nos limites da legítima, da primeira regra de ouro que eu vou comentar com vocês, tá? Para tirar bens do filho e colocar bens em nome dessa fundação, que, aliás, tinha lá uma série de irregularidades também. E ele tirou do filho uma quantidade correspondente a quase 800 milhões de reais, algo assim. No final foi feito um acordo, né? E foram contratados 2 pareceres, um parecer jurídico, meu, um outro parecer contábil, para dizer quanto é que esse filho teria direito, e acabou se fazendo um acordo, né? No final das contas, não seguiu a demanda de invalidade desses atos, né? Mas vejam que eu geralmente sou contratado para dizer não. O outro parecer eu atuei com o professor Bunazar, Maurício Bunazar, que eu citei, meu colega de pós-doutorado, né? O senhor Maurício Bunazar, que eu citei aqui já uma vez, ano passado, que foi justamente um caso de holding, que era uma holding casca de ovo, que na verdade só existia no papel, não é uma holding, uma pessoa jurídica que cumpre função alguma, sem empregados. O único objetivo da holding era esvaziar os bens do casal para já fazer as divisões dos bens, fazer a divisão dos bens desse casal em vida, né? E aí é um caso peculiar, interessante, de um grande debate que existe no direito civil, e para mim também há infringência ao artigo 426, além de simulações que foram feitas, além da falta, foi constituída uma SA, e os bens da SA não foram avaliados previamente, em claro desrespeito ao que está na lei das SAs, né? Mas aí tem um debate interessante, que eu acho que sim, mas tem gente que acha que não, que diz respeito à possibilidade daquele que participou do ato simulado alegar nulidade por simulação, né? O Código 16 tinha um artigo, que era o artigo 104, que trazia a resposta negativa, que não seria possível. Aquele que participou do ato não poderia alegar a simulação. Mas o Código Civil de 2002 não reproduziu esse artigo. Então, não houve reprodução desse artigo. E por uma razão simples, se o Código 2002 não reproduziu e se a simulação antes no Código 16 era motivo de nulidade relativa e hoje é motivo de nulidade absoluta, é porque simulação é matéria de ordem pública. Então, uma parte pode alegar simulação contra a outra. Aliás, há um julgado emblemático da terceira turma do STJ, relatado pelo ministro Moura Ribeiro, citando o enunciado 294 da 4ª Jornada de Direito Civil, em que ele conclui exatamente nesse sentido, que mesmo a parte que participou do ato simulado pode alegar a presença da simulação, né? Bom, mas voltando aqui ao nosso cerne principal, as 2 regras de ouro, e já digo para vocês, eu vou abrir perguntas ao final, tem um tempo muito grande, né? Eu devo usar algo próximo de 1 hora e depois deixar para perguntas de vocês, né? Então,
Aqueles que tiverem dúvidas, mandem aí pelo WhatsApp, que vocês já têm o contato, né? E depois a coordenação me encaminha. Pois bem, senhores, mas quais seriam as duas regras de ouro que nós temos no planejamento sucessório que devem ser observadas, né? E, aliás, traduzem normas de ordem pública. A primeira eu já citei e agora vou aprofundar, que é a regra do artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato e herança de pessoa viva. Está claro, é norma de ordem pública, já tinha no Código de 16, tinha origem no direito romano. As razões vocês já aprenderam aqui com o professor Wolff, né? Aquela história da sensação de morte, o desejo da morte, entre outros argumentos, mas, repito, a verdade é que o direito é posto. Aí é norma, é lei e é norma de ordem pública. Um debate que existe, e esse foi o tema da exposição do professor Wolff, e isso foi agravado pelo fato do cônjuge ser herdeiro necessário no Código de 2002, sem dúvida alguma, não era no Código de 16, né? E mais do que isso, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, predomina a tese de que o companheiro é também herdeiro necessário, sem dúvida que isso foi agravado, né? Há quem sustente, até como mecanismo de planejamento sucessório, a possibilidade de renúncia prévia à herança em pacto antinupcial ou em contrato de convivência. E aí está a minha divergência em relação ao Wolff Madalena, porque eu entendo que isso não é possível. Primeiro porque, mesmo a ideia do repúdio, né, é uma ideia contratual, o que está mencionado ali como contrato é contrato em sentido amplo, é negócio jurídico, de ato de exercício de autonomia privada, e, portanto, mesmo com a ideia de repúdio, não seria possível você ter esse afastamento da herança por pacto antinupcial ou por contrato de convivência, né, porque há violação à norma de ordem pública. Aliás, eu lembro que, a respeito do pacto antinupcial, o artigo 1655 do Código Civil prevê que é nula a previsão do pacto que contravém a disposição absoluta de lei. Então, mais um argumento para dizer, o 1655, mais um argumento para dizer que não é possível que você tenha uma renúncia dentro do pacto antinupcial. E mais, renúncia à herança, ela tem uma série de requisitos. No livro Direito das Sucessões, né, no primeiro capítulo do livro do Direito das Sucessões. Então, a renúncia, na verdade, só é possível se ela for feita por escritura pública ou nos autos do inventário e depois que a pessoa faleceu. Então, a lei deveria ser alterada. E nós mandamos uma proposta para alterar o artigo 426 do Código Civil, né, para colocar uma previsão igual tem em Portugal, um parágrafo único no artigo 426, de que seria possível a renúncia à herança por pacto antinupcial ou em contrato de convivência, feito por escritura pública, ou um dos dois, desde que o regime de casamento ou da união estável seja a separação de bens, né? Porque separação convencional de bens, porque esse é um problema, né? No Código de 2002, na separação convencional de bens, e acredito que o professor Wolff tenha falado isso, eu não vi toda a palestra, porque não estava disponível, né? Quando eu acabei vendo, eu vi lá no Instagram, né? Quando alguém é casado ou vive em união estável pelo regime de separação convencional, há concorrência com os descendentes. Isso causa muitas dúvidas, né? Geralmente a gente atende as pessoas nos escritórios, pô, mas não pode renunciar, não pode colocar uma cláusula? Hoje não. E vou dizer uma coisa, eu mandei essa proposta de alteração, de inclusão do parágrafo único do artigo 426 do Código Civil, para um amigo meu de infância, que é senador, Rodrigo Pacheco. Na época ele não era presidente do Senado ainda, ele era senador. Eu trabalho com ele desde quando ele era deputado, aliás, eu conheço desde quando ele tem 5 anos de idade, né, um querido amigo de infância, né, tem toda a minha admiração e minha amizade, e ele não propôs. Eu espero que esse tema volte. Não sei se é possível nesse momento em que nós temos até outras prioridades, né? E mexer com direito de sucessões, direito privado, nesses momentos é algo complicado, né? Tempos de crise, de pandemia,
Alterar as bases do direito privado, algo que já tem muita experiência, é complicado, mas acredito que a gente ainda tem a oportunidade de colocar essa alteração na lei. E aí, alterando esse dispositivo, aí não há nenhum problema para que se tenha essa renúncia. Mas hoje eu acredito que não seja possível, com devido respeito ao professor Rolfo Madaleno, que falou aqui para vocês, com devido respeito ao professor Mário Luiz Delgado, que também defende a mesma tese, eu entendo que não é possível. Então, essa seria a primeira regra de ouro do planejamento sucessório, e também vejo problemas com trust, vejo problemas com a holding, dependendo do caso, como naquele exemplo que eu citei, né? E essa primeira regra de ouro deve ser observada. Senhoras e senhores, a segunda regra de ouro do planejamento sucessório é o tema que eu estou pesquisando no meu pós-doutorado na USP, né, e que sofreu um baita de um impacto com a pandemia, que é o tema da proteção da legítima. Proteção da cota dos herdeiros necessários. E que no Brasil, desde a lei Feliciano Pena, equivale a 50% do patrimônio do autor da herança. Quando eu entrei no doutorado em 2019, nós tínhamos uma outra realidade. Aliás, tínhamos no Brasil um momento de teses ultraliberais, teses ultralibertárias, né? Como acontece no início de cada século. Se vocês pegarem o Código dos Estados Unidos do Brasil, comentado pelo Bevilacqua, ele demonstra ali que no início do século XX existiam esses debates sobre teses libertárias, e quando o Código de 16 foi debatido, até se cogitou, não me lembro se foi na Câmara ou no Senado, não haver legítima. Existia um sistema totalmente destravado, com plena liberdade de doar ou de testar, porque se você tem herdeiro necessário, você só pode testar metade, só pode doar em vida metade. Né? Só que o início do século XX se repete também no início do século XXI, porque vem uma terrível pandemia. Terrível. No Brasil foi pior, se bem que na época não existiam todos esses dados, né, todos esses cálculos. Né? Uma pandemia terrível, foi pior do que a grande gripe e a gripe espanhola, pela quantidade de mortos. Né? Hoje, diferente, a gente tem a tecnologia, que está propiciando que eu fale para vocês aqui nessa sexta-feira. Segundo me disseram, para 8 mil pessoas, realmente o maior congresso jurídico do Brasil, 8 mil pessoas. E temos a ciência. A ciência propiciando aí cuidados médicos, a ciência propiciando também a utilização de alguns medicamentos, né, depois que o paciente já está numa situação grave, né? A ciência propiciando vacinas, né? E eu espero que em breve medicamentos efetivos. Que, pelo que eu já li, não sou médico, mas li bastante, tenho lido bastante. Aqui em casa, meu apelido é Dr. Covid, né? Até porque eu passei pela doença em maio, então senti na pele e senti no meu corpo o que é essa doença. Foi a pior doença que eu já tive na minha vida, e disparado a pior doença que eu já tive na minha vida. Né? Porque é só vocês pensarem, é uma doença que tira os nossos prazeres, tira o nosso contato pessoal, tira o nosso paladar, tira o nosso olfato, e uma doença que pune quem procura essa ideia de prazeres. É até bíblico isso, sem qualquer freio. E as mutações até parecem demonstrar isso. Não sei, nesse ponto não há comprovação, então não vou dizer para vocês. Tá? Então, aquilo que ocorreu no início do século XX se repete agora. Teses liberais, ultralibertárias, até que vem uma pandemia, e as teses liberais viram pó, as teses ultralibertárias viram pó. Porque nesse momento a gente precisa mais de intervenção do que de teses ultraliberais. Precisamos de reservas patrimoniais. Né? Então, só espero, na verdade, que o que aconteceu no início do século XX, a partir da pandemia, não se repita. Porque aí nós teremos uma catástrofe maior ainda.
Nós já vivemos um ambiente catastrófico, mas acredito, e posso dizer que até tenho a certeza, porque a humanidade já passou por isso, que a gente vai superar. E que nesse momento a gente precisa ficar vivo e começar a se preocupar mais com o outro. Eu já perdi grandes amigos na pandemia. Um deles foi o meu professor de alemão, Marcos Simons, que faleceu no começo da pandemia. E vocês que têm aí, muitas vezes, uma origem alemã, ele dizia assim para mim, que a diferença do alemão, do povo alemão para o povo brasileiro, ele que dizia, aí você julgue se você concorda ou não, é que o alemão pensa coletivamente para não se ferrar individualmente. Que é o nosso oposto, a gente pensa individualmente e acaba se ferrando em conjunto. E essa pandemia está mostrando isso, apesar de todas as dificuldades que temos, claro, sabemos de todas elas. Mas eu acho que a gente podia ter feito melhor e a gente pode fazer melhor. Muito bem. Mas eu entrei no meu pós-doutorado pensando, a legítima deveria ser reduzida? Porque banida não é possível um baque, um estrondo, uma ruptura tão grande, pegar uma legítima de 50% e acabar e banir. E se dar plena liberdade de doar e testar. Isso não é possível. Não é possível. Algo tão impactante. Então, será que ela deveria ser revista? E até escrevendo com a professora Gisela Deronaca, e de novo citando ele, o professor Zé Fernando Simão, nós fizemos um parecer interno lá no IBDFAN, quando o IBDFAN debatia as mudanças do direito das sucessões, de uma redução para 25%. Meio sem fundamento, né, por nossa percepção nossas percepções de juristas. E fomos vencidos. O projeto de lei de reforma do direito das sucessões do IBDFAN mantém a legítima em 50%. E vou dizer mais. Talvez hoje, e talvez a minha conclusão final seja essa, por tudo que a gente esteja vivendo, veio a pandemia, colocou uma pá de cal, realmente é melhor manter a legítima do jeito que está. Aliás, é melhor não mexer muito nas grandes estruturas do direito privado, porque, repito, o direito privado, o direito civil funciona no Brasil. Aliás, ele tem esse costume, não é só no Brasil, o direito civil não é melhor nem pior do que os outros, ele só é o mais antigo e o mais experimentado. E por isso que às vezes ele pode parecer enfadonho, mas ele funciona. Ele resolve os problemas das pessoas antes mesmo do nascimento e depois que a pessoa faleceu. E ele traz aquela ideia de continuidade. A própria palavra continuidade demonstra muito bem o que é o direito das sucessões. Continuidade das coisas, a continuidade dos negócios, a vida que segue. Aliás, a palavra negócio, a origem é negiócio, negação do ócio, traz a ideia de movimento, que a gente não pode parar. Como aquela música antiga que tocava na rádio, eu até parei de ouvir essa rádio, porque ela ficou maluca, que dizia, vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. 7 horas, repita, 7 horas. Vamos trabalhar, vamos negociar, vamos tocar a nossa vida. A vocação dos civilistas, há mais de 2000 anos, sempre foi, é e continua sendo de resolver os problemas das pessoas. Essa é a nossa vocação. E se a realidade muda, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Aliás, senhoras e senhores, os civilistas estão no mundo muito antes do que vários istas que nós temos por aí. Vários istas. E hoje nós temos tantos istas furiosos que daqui a pouco somem como pó. E nós ficamos. Nós ficamos. Eu, por exemplo, sou civilista filho de Maria Helena Diniz e Gisela Deronac, são minhas mães acadêmicas, eu não tenho pai acadêmico. Sou neto de Limões de França, o Washington de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, que foram os mestres das minhas mestras. E aí você vai embora, Bevilacqua, Ponte Miranda, vai até Roma. Então, hoje,
eu pesquisando, eu acho que até esses livros estão aqui, estão ali no canto, eu deixei aqui, nesse meu refúgio. Pai e filho, Ramon Domingues Benavente e Ramon Domingues Áquila. 2 tomos, Direito Sucessório, tomo 1, tomo 2, Direito Chileno. Foi um dos países que, antes de fechar tudo, eu consegui ir para fazer a pesquisa, né? E até publiquei essas pesquisas. Eu faço uma análise, foi o primeiro trabalho que eu fiz do meu pós-doutorado, está na Revista Brasileira de Direito Civil, sobre os fundamentos da sucessão. Eu analisei 2 países da Europa, 2 países da América Latina e o Brasil. Na América Latina, Chile e Peru. Da Europa, Itália e Portugal, né? E também a realidade brasileira. Eles ali talvez demonstrem uma razão para a revisão da legítima. O que eles dizem? Que as principais discussões sucessórias, isso eu falei aqui, dizem respeito a famílias ricas ou famílias muito ricas. Isso é verdade no Brasil também. Isso é verdade, aliás, na América do Sul inteira. E nós temos uma disparidade econômica muito grande, sem dúvida alguma. Segundo, que a expectativa de vida do Chile, isso pré-pandemia, e especialmente nos bairros nobres, que nós estamos falando de sucessão de bairros nobres, chegarão a 80 anos de idade. E quando morre alguém com 80 anos de idade, o filho já tem 50, 60, e ele já está com a vida formada, dizem os autores, para o bem ou para o mal. E aí, dentro dessa realidade, a legítima corta dos herdeiros necessários, lembrando que os herdeiros necessários no Código Civil Brasileiro, artigo 1845, são descendentes, ascendentes e cônjuge. O cônjuge não era, lembra da palestra do professor Wolff, no Código de 16, e o companheiro hoje está, como diz o professor Paulo Lobo, a reboque, com a decisão do Supremo, que declarou a inconstitucionalidade de 1790, incluiu o companheiro de 1829. Eu compartilho da visão doutrinária, e existem julgados do STJ no mesmo sentido, de que o companheiro é herdeiro necessário. Com a pandemia, o que nós vamos perceber, e isso vai acontecer, não sabemos ainda, é que a gente sabe que a pandemia atinge principalmente os idosos, até esse momento, vai acontecer uma redução da expectativa de vida das pessoas no mundo inteiro. Aliás, a gente não sabe ainda no Brasil qual é esse impacto, mas em países da Europa já há uma redução de até 2, 3 anos. Então, esse argumento de que a legítima não cumpre sua função, dos dois, Ramon Benavente e Ramon Áquila, porque acaba sendo um bônus para o filho, que já está com a vida formada para o bem e para o mal, talvez esse argumento desapareça. E também, rever legítima nesse momento de loucuras. Nós estamos numa fase de muitas loucuras. Loucuras, aliás, agravadas pelas redes sociais. Humberto Eco já dizia isso. E, aliás, para quem acha que é tudo uma maravilha, sugiro que assista ao documentário Dilema das Redes, que, aliás, previu a invasão do Capitólio que ocorreu no início desse ano. Dilema das Redes. Então, eu digo para vocês, nessa fase de loucuras, de pandemia, de polarização, de discursos radicais, de desrespeito às instituições, isso para nós é um absurdo. Nós não podemos aceitar, nós como aplicadores do direito, desrespeito institucional. Ruptura institucional no Estado Democrático de Direito, para nós, é algo totalmente inadmissível. Diria Kant, é um negativismo, é um imperativo categórico, diria Kant, né? É que o Freud dizia negativismo absoluto, mas é bom a gente não usar essa palavra negativismo nesse momento, porque tem um outro sentido como ele vem sendo utilizado, né?
Então, senhoras e senhores, nesse momento de loucura, a gente tem que manter os pés no chão, lembrando que o direito civil funciona, então não é o momento de grandes mudanças nos pilares do direito privado, que são contrato, propriedade, família, sucessão e talvez a empresa. Tá? Então, melhor, empresa eu disse, talvez melhor a gente não mexer com essas estruturas. Talvez não, é melhor a gente não mexer com essas estruturas. Eu já tive uma fase mais principiológica, hoje estou com uma fase mais pé no chão, mais tradicional. Aliás, se vocês verem a lei que foi feita pelos civilistas na pandemia, a Lei 14.010 de 2020, que cria o regime jurídico emergencial transitório em matéria de direito privado, o RJET, não trouxe grandes alterações, né? Realmente só trouxe algumas adaptações, né? E prisão civil em regime fechado não é possível, afasta-se o 611 do CPC em matéria de inventário, e nesse momento que a gente está vivendo, gravíssimo momento, no estado de Santa Catarina, no estado de São Paulo, que a gente não sabe ainda, talvez a vacina seja, e acredito que é, o farol no fim do túnel. Hoje, por exemplo, eu vi o que aconteceu em Serrana, aquele município em que eles estão testando lá a vacina, Butantan. Não teve uma morte em fevereiro. Então, senhoras e senhores, nós precisamos manter a estabilidade dentro do direito. Há uma necessidade. E vocês vão ter um papel, isso meu grande amigo, guru, mestre, jurista e psicanalista, Jacó Pinheiro Goldberg, tem dito para mim todos os dias: nós vamos ter que reconstruir o país. Vocês vão ter que reconstruir o país. Aqueles que sobreviverem vão ter uma missão de reconstruir o país. Por isso, é primeiro fundamental sobreviver e fazer com que os outros sobrevivam. Pensarem mais no outro, pensar mais coletivamente. E segundo, estar preparado para essa reconstrução. O seu preparo você não faz na rede social. Pode usar a rede social. Eu mesmo tenho um Instagram de 270 mil pessoas, é claro que eu uso. Mas não é ali que eu vou ter o meu estudo para reconstruir. É nisso aqui que está atrás de mim. No meu investimento pessoal, no conhecimento, na cultura, na ciência. E uma frase que eu disse numa entrevista lá para o Jornal de Passos, minha terra natal, aliás, onde eu e o Pachecão, o Rodrigo Pacheco, eu chamo ele assim, meu amigo de infância, fomos criados, não se forma jurista com Netflix ou rede social. Se forma jurista com testa no texto. Com testa no texto no direito civil e dominando as categorias do direito civil. No meu último texto do Migalhas, que eu falo lá da comunhão parcial de bens, eu fiz lá um alerta de que as pessoas veem hoje uma postagem em rede social e já vão para agressão institucional, sem saber o que está sendo dito. Quer dizer, muitas opiniões e poucos estudos, e opiniões sem embasamento técnico, sem embasamento teórico, baseado em conversa de boteco, em política, que agora todo mundo acha que sabe política no Brasil, todo mundo acha que sabe direito no Brasil, sem estudar. O direito privado tem uma tradição, tem algo que foi construído por anos, e é algo que tem que ser respeitado. Portanto, sobre o planejamento sucessório, eu continuo com a minha visão de que essas duas regras de ouro hoje devem ser respeitadas. E acho melhor não mexer nelas, com exceção do 426 do Código, que a tese do Rolf, a gente pode mudar a lei. E propiciar, mudando a lei, tudo aquilo que foi dito pelo professor Rolf. E aí eu concordo totalmente com ele, se isso for efetivado. E aí a contribuição dele é importante, é fundamental, porque com a tese que ele defende, ele possibilita o debate e, sem dúvida alguma, possibilita que a gente possa mudar a lei no futuro. Senhoras e senhores, eu encerro aqui minha fala e quero desejar essa minha palestra de hoje para dois grandes civilistas. Um
que infelizmente nos deixou pela Covid-19 na noite passada, o meu querido orientando de doutorado na FADISC, professor Carlos Alexandre Moraes, que foi coordenador do curso de Direito da Unicesumar em Maringá, doutor em Direito, vice-presidente do IBD-Conte do Paraná, fundador do IBD-Conte, Instituto Brasileiro de Direito Contratual, autor de várias obras, jovem, 43 anos, isso serve de alerta para todos, e que infelizmente nos deixou uma perda insuperável para o Brasil. Imagine quanto tempo de estudo para se formar um cientista como esse, um jurista como esse. Quanto tempo de dedicação. E eu fico imaginando como está a filha dele, a Isa, que no dia da banca de doutorado disse para mim: obrigado, professor, porque hoje eu tenho meu pai de volta. Ele está defendendo o doutorado. E o outro, para quem eu dedico essa minha fala, é o maior sucessionista brasileiro, o professor Zeno Veloso, que teve aí estava muito bem, teve uma Covid explosiva, em 3 dias já foi parar no UTI, lá em Belém do Pará, e teve que ser deslocado para São Paulo, foi lá transportado para São Paulo, e hoje nós estamos aí numa grande união, uma união nacional, um outro patrimônio do direito civil, e eu peço para todos vocês que orem, que rezem, que pensem positivamente pelo Zeno Veloso. Ele está passando por grandes dificuldades. Não só o Zeno, como também pela boa memória do meu querido amigo civilista Carlos Alexandre Moraes. Fiquem bem, se protejam, a coisa é seríssima, estamos perdendo parte do nosso patrimônio intelectual, estamos perdendo pessoas a cada dia, nós não podemos tolerar, como juristas, achar que morrer 1.000, 2.000, 3.000, 100 que sejam, que é normal e que vida que segue. Isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar. Fiquem bem, e o nosso país depende de todos vocês para a reconstrução do que vai ficar depois. Obrigado, Isadora. A palavra está com você. Bom, queria iniciar estendendo os meus sentimentos ao professor e falando que minhas orações estão com o Senhor. A primeira pergunta, que na verdade é a única que a gente recebeu, é se é possível fazer planejamento sucessório da herança do nascituro em risco de vida, advindo de pai falecido, por meio de sua representante legal? Se isso iria de acordo com o artigo 426 do Código Civil. Olha, o planejamento sucessório do nascituro é possível pelos meios que a lei possibilita. Por exemplo, eu posso fazer uma doação a nascituro, eu posso fazer eu entendo que sim, um testamento a nascituro, e eu entendo que o nascituro é pessoa humana desde a concepção. E ele tem direito sucessório, está previsto no Código Civil, me falha a memória no artigo 1784, que as pessoas já concebidas têm direito sucessório. Então, eu acredito que são possíveis mecanismos de planejamento sucessório, como doação, testamento, para beneficiar o nascituro. Tema polêmico, porque a maioria da doutrina entende que o nascituro só adquire personalidade se nascer com vida. E se nascer com vida, vai ter direito sucessório. Eu sou um concepcionista aprofundado, porque eu entendo que o nascituro tem direito sucessório desde a concepção. Bela pergunta, dá para fazer um belo TCC sobre esse tema. Eu, aliás, nem faria sobre planejamento sucessório e nascituro. Falei direito sucessório do nascituro. Isso dá até tese de doutorado. Bom, muito obrigada, então, pela resposta. Acho que não tendo mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui, agradecendo muito a participação do doutor e pela palestra proferida. O Congresso agradece também a todos que estão assistindo e convida para os próximos dias de palestra. Obrigada. Obrigado, Isadora. Eu quero só dizer uma coisa. Eu espero que em breve eu possa estar aí nesse belo auditório de vocês, na Universidade Federal de Santa Catarina, com os meus queridos colegas aí da Federal e de todo o Brasil que sempre foram. Aliás, eu lembro eu já lembro de uma vez que estava eu, Maria Berenice Dias e Rolfo Madaleno, que eu citei aqui, por aí. Olha, é uma grande saudade. Os senhores imaginem que a pandemia, todos perdemos. Eu perdi a vida que eu tinha. A vida de viajar para eventos, palestras, ver o aluno em sala de aula. As salas de aulas foram para essas caixinhas aqui, para essas luzes que acendem.
E é um milagre da ciência, mas que faz uma falta, e da tecnologia faz uma falta sala de aula, faz. Eu espero poder estar vivo, espero que vocês também estejam, por isso se cuidem, para entrar de novo na sala de aula, entrar de novo no auditório lotado, igual do auditório de vocês, ficar provocando os alunos, você aí, né? Então, que saudade. Obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus, se protejam. Um abraço para todos. Muito obrigada. Nós também mal podemos esperar para voltar para o nosso auditório querido, para a nossa UFSC, que realmente faz muita falta. E convido a todos para as próximas palestras do Dr. Flávio Tartucci, que ainda virão nos próximos congressos de Direito. Obrigado. Obrigada.